Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de... Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Clássico do Renato Teixeira. Nosso papo de hoje é sobre Romaria e também um pouquinho da história da padroeira do Brasil, a santa mais popular no nosso país, Nossa Senhora Aparecida. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Muito bem, 12 de outubro, Dia das Crianças, feriado nacional, também o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que ganhou esta data, esse feriado nacional, no ano de 1980, no dia 30 de junho de 1980, nós tivemos o decreto sancionado pelo presidente João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura civil-militar no Brasil, o João Batista Figueiredo, que determinou que a partir daquele ano, 1980, e também foi uma data-chave, que nós tínhamos a visita pela primeira vez no Brasil de um Papa, o Papa João Paulo II, muito querido, visitou o Brasil nesta mesma data. O João Batista Figueiredo, aproveitando a visita do Papa, ele sancionou a lei justamente a partir daquele ano. Então, no dia 12 de outubro, seria feriado nacional em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Tem todo um questionamento aí, a questão da laicidade, né? A laicidade, o Brasil é um Estado laico desde a proclamação da República em 1889, a partir da primeira Constituição que veio anos depois. Nós tivemos o estabelecimento que o Brasil seria um Estado laico, sem uma religião oficial, já que desde a proclamação da independência, durante todo o Império, nós tivemos o regime do padroado, a Igreja Católica como a religião oficial. Então tem todo esse questionamento. Em relação aos papas, a importância de Nossa Senhora Aparecida, a importância do santuário que chega a receber 12 milhões de visitantes, de romeros todos os anos. É claro que este ano nós tivemos uma quantidade bem menor por causa da pandemia. O santuário ficou por meses fechado, agora foi reaberto, assim como outros prédios religiosos, outras igrejas, mas com todas as regras estabelecidas por causa da pandemia. Nós tivemos também a visita do Papa Bento XVI e recentemente do Papa Francisco. O Papa Francisco, o argentino Francisco, também visitou a Basílica Nacional de Aparecida. Muito bem, quando a Nossa Senhora tornou-se a padroeira do Brasil? Na questão popular, vamos pensar assim, no coletivo, na questão do pensamento popular no Brasil, é claro que a partir desse ato do presidente João Batista Figueiredo, padroeira do Brasil, ficou mais forte, né, esse termo para padroeira do Brasil por ser um feriado nacional. Mas o que estabeleceu mesmo a Nossa Senhora Aparecida como a rainha do Brasil, como a padroeira do Brasil, é claro que tem que vir uma ordem de Roma, uma lei assinada, uma ordem assinada pelo Papa. Foi no dia 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI, ele determinou que Nossa Senhora Aparecida fosse considerada a padroeira do Brasil. Quando nós pensamos na questão, vamos voltar lá para o século XVIII, o século onde tudo começou, onde começou a devoção pela Nossa Senhora Aparecida, aparecido, de aparecer, né? Três pescadores, em 1717. A data também, nós temos aí uma questão em relação à data. Alguns historiadores colocam como 17 de outubro e não 12 de outubro, que este fato teria ocorrido na segunda quinzena
do mês de outubro, não na primeira quinzena. Então, por que 12 de outubro? Alguns historiadores colocam. Tem várias coincidências com o dia 12 de outubro. Se vocês pegarem dia 12 de outubro, é o dia 12 de outubro de 1492. É o dia que o Cristóvão Colombo chegou à América, né? Uma história triste para os moradores aqui para os verdadeiros donos aqui do continente americano, mas foi quando a data que o Cristóvão Colombo chegou à América, dia 12 de outubro de 1492. Nós temos outro dado importante que eu anotei aqui também. O Dom Pedro I nasceu também no dia 12 de outubro, dia 12 de outubro de 1798. Várias, né, datas ligadas ao dia 12 de outubro, então alguns historiadores colocam que o dia 12 de outubro também teria sido escolhido por causa dessas coincidências. Em relação ao Dom Pedro I, inclusive quando ele estava vindo a São Paulo, no fato em que se deu a proclamação da independência do Brasil, ele passou, segundo a tradição que nós temos, a tradição oral, também alguns documentos, ele passou pelo Vale do Paraíba e acabou também parando na igreja de Nossa Senhora Aparecida, a antiga igreja, né, Nossa Senhora Aparecida, depois foi construída a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Aí tem toda uma questão também ligada à princesa Isabel, depois, né, relacionada justamente ao filho Dom Pedro I, Dom Pedro II, e a sua filha, a princesa, também ela fez promessa a Nossa Senhora Aparecida. Inclusive dizem que antes dela assinar, né, um tempo antes dela assinar a Lei Áurea que libertou os escravos, ela visitou também e levou um manto azul e também uma coroa cravada de diamantes para ser colocada na imagem de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. A cidade de Aparecida, que ela surgiu depois de toda essa devoção, de todo esse movimento que passou a ter a partir do momento em que o relato dos milagres, principalmente da aparição Nossa Senhora Aparecida, acabou se espalhando pelo Brasil. Na época, nós tínhamos a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, o rio Paraíba do Sul, onde os pescadores, né, acabaram achando a santa. Primeiro veio a santa sem a cabeça, depois a cabeça, aí teve um milagre da pescaria, na tradição oral. Nós tivemos também o milagre de um escravo que queria entrar na igreja, isso já no início do século XIX, e ele foi impedido pelo Senhor, as correntes, né, se romperam e ele foi libertado a partir de então. Então tudo isso faz parte da nossa tradição oral. Mas é importante nós termos o conhecimento dessa Santa Negra. Olha só, tem toda aí uma questão, acho importante, em relação à nossa cultura. A santa, ela é negra. Aí do nosso inconsciente, ou do nosso consciente popular, de toda essa questão da religiosidade, mas existe aí algo interessante pela santa ser negra. Alguns, né, estudiosos dizem que ela, a imagem, justamente era negra porque ficou durante muito tempo nas águas do rio Paraíba e acabou tornando-se negra. Mas nós temos toda essa simbologia que é importante. Já que no século XVII, se você for analisar essa região que nós temos, a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, ali era um ponto estratégico. Nós temos Minas Gerais, ali do lado, o Rio de Janeiro, e também era um caminho justamente para o Porto de Paraty. Nós tínhamos no século XVIII o Brasil, o grande produtor de ouro no mundo. O Brasil, em relação às Minas Gerais, as minas que foram descobertas, o ouro que foi descoberto pelos bandeirantes paulistas. Então, nesse contexto de escravidão, tínhamos até a presença da escravidão indígena. Nesse contexto de escravidão, no Vale do Paraíba, que nós tivemos
o surgimento dessa devoção, desta santa, que é a santa mais popular no Brasil, a santa mais querida pelos católicos, não católicos, e tem toda essa simbologia por ela ser uma santa negra. Esses foram os apontamentos, alguns apontamentos históricos sobre Nossa Senhora Aparecida e sobre o porquê dela ser a padroeira do Brasil. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida. Muito bem, agora vamos falar de fé e de poesia. Esta canção lindíssima, Romaria, do Renato Teixeira. O Renato Teixeira, que nasceu na cidade de Santos, aqui no litoral paulista, ainda jovem, ainda moleque, vamos dizer assim, a família foi para Ubatuba, litoral norte paulista, depois subiram a serra e foram residir na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, isso Renato Teixeira já com 14 anos de idade. A música Romaria foi composta na década de 70, por volta de 1974, 75, 74, né? Pelo que o Renato fala. E os versos, segundo ele sentou um dia, quando eu falo dessa questão da inspiração divina, que a Adélia Prado, citando mais uma vez, a poetisa mineira, fala dessa inspiração, que o próprio compositor acaba, né, não tendo muita explicação para a letra. Ele sentou no chão e numa banqueta ele escreveu em minutos a letra de Romaria. Romaria, que tem toda uma simbologia, ele mesmo fala, o Renato Teixeira, que é o olhar justamente dessa pessoa que tem fé, que tem esperança, dessa pessoa simples, dessa pessoa do povo que justamente pega na questão religiosa, na fé, o sentido para continuar, o sentido para a vida. E esse sentido, às vezes, está contido no olhar da pessoa, um olhar que diz, né, tanta coisa maravilhosa. O Renato Teixeira, ele conta que ele ficou 3 anos com essa música pedindo, né, para um, para outro, para gravar, mas ninguém queria gravar, justamente o preconceito em relação à música caipira. Então vamos pensar, Taubaté, toda a ligação ali no Vale do Paraíba com a cultura caipira, né, Taubaté. Aí nós temos também a Taubaté, que fica a 40 quilômetros da Basílica da cidade de Aparecida. Então ele vivenciou, o Renato Teixeira, toda essa questão da cultura caipira e também da romaria, da questão da devoção à Nossa Senhora Aparecida. E acabou surgindo essa música linda, inclusive com palavras que você não vai encontrar no dicionário, né? Essas coisas maravilhosas, divinas da vida. O que acontece? Depois de 3 anos, pedindo para as pessoas gravarem, finalmente ele conseguiu, olha só, nada mais, nada menos, ele teve uma reunião com a Elis Regina, levou várias músicas, e a Elis, desde o primeiro momento, ela ficou encantada pela música Romaria. Em 1977, a música estourou no Brasil inteiro com a gravação e tornou-se, né, eterna na voz da Elis Regina. Essa música, que é uma das músicas mais regravadas, segundo o ECAD, está entre as 20 músicas mais regravadas no Brasil, né? E vários cantores, cantoras, né, até cantores internacionais já gravaram essa música. Mas só que a interpretação da Elis Regina é importantíssima para o Renato Teixeira, porque é nesse momento que ele, né, surge como um grande compositor e até como um grande cantor, né, graças a esse sucesso da Elis Regina. Olha só o que a Elis fala sobre a Romaria e sobre o Renato Teixeira. Publicamente dizer para você da minha gratidão e da minha estima por você, por ter gravado Romaria e ter feito do Romaria um sucesso. Eu bem que estava precisando naquela hora. Eu achei graça quando o Renato falou da gravação de Romaria, porque nas conversas familiares dos Teixeira de Oliveira,
Consta que a casa do Roberto está com as paredes todas levantadas às custas de Romaria, esperando que eu grave uma outra canção para botar o telhado. Eu não consigo olhar Renato sem morrer de rir dessa história. E eu acho que eu não fiz absolutamente favor algum, não tenho... É aquela velha história, a gente dá o tiro, quem mata é Deus, cara. Se a música chegou aí, tocou e o pessoal até cantou junto e repetiu, é porque alguma coisa tinha para que houvesse essa repetição e essa cantoria em grupo. Eu fico emocionada porque o Renato é meu amigo. Quer dizer, com o tempo, aquele cassete gravado que chegou na minha casa, foi gravado por uma pessoa que com o tempo deixou de ser um autor e passou a ser um amigo meu. Então eu convivo de todo tipo de ansiedade, todo tipo de proposta, todo tipo de coisa, de buliço do que passa pela cabeça do Renato. Então, eu fico contente, um pouco por mim, um pouco por ele. Agora, eu não me sinto, assim, determinante nesses processos, porque eu também já gravei muita música de muita gente que não vingou, foram autores de uma música só. Sabe? Então, sabe, a brincadeira continua prevalecendo. Eu dou o tiro, quem mata é Deus. Finja que eu sou malandro. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Muito bem, então vamos lá para uma breve análise desta canção maravilhosa do Renato Teixeira, desta oração, desta poesia, desta verdadeira oração para muitos. Romaria. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Aqui ele já fala do romeiro, né? Porque a história é de um romeiro. É de sonho de um caipira, né? Também. É de sonho e de pó o destino de um só. Essa questão, né, da vida, do sonho, do pó da estrada, né, as dificuldades, ou do pó da origem e também da finitude de todo ser humano, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Nós podemos pensar no romeiro indo a Aparecida, no caipira, na labuta do dia a dia, né? Pensando naquela solidão junto ao cavalo, montado em seu cavalo, mas pensando na vida, pensando nas questões, né, deste mundo. É de laço e de nó, giber o giló dessa vida comprida a sol. É de laço e de nó, de gibeira, é uma fala caipira. Gibeira quer dizer um laço bem dado, bem apertado, um nó bem apertado, né? A gente pode fazer aí uma alusão à vida, uma vida giló, uma vida amarga, né? O amargo da vida, toda essa labuta, todo esse trabalho, toda essa luta diária, né? Quando ele fala comprida a sol, de cumprir, e o próprio Renato fala que pode ser comprida de comprimento, comprida a sol, uma vida longa de muita batalha, muita luta, né? De muita fé também, e cumprida de cumprir mesmo essa labuta. Sou caipira, Pirapora. Olha só, ele está falando de Pirapora de Bom Jesus, o Bom Jesus de Pirapora. Pirapora é uma cidade próxima a São Paulo, uma cidade histórica, tem toda uma tradição religiosa também, recebe muitos romeiros durante todo o ano por causa do Bom Jesus de Pirapora. E também é uma cidade com uma tradição caipira bem presente. Então o Renato Teixeira achou que casaria bem, né? Também deu a rima, sou caipira, Pirapora. Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Ilumina a minha vida, ilumina essa mina escura, essa escuridão que está sendo o meu caminhar, ilumina e funda o trem da minha vida, né? Seja a mãe de todo esse meu caminhar, de toda essa estrada da minha vida. Olha só como esse trecho da canção tem a ver também com muitas histórias. As pessoas se emocionam porque é a história do pai, da mãe, do avô, da avó, ou a sua própria história. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão.
Aqui pode ser, segundo o Renato Russo, Renato Teixeira, não é o Renato Russo, que é outro grande compositor da nossa música popular brasileira. O Renato Teixeira fala justamente que aqui pode ser a questão do trabalhador rural, do peão, que sai logo de madrugada, 4 ou 5 horas da madrugada, para a labuta diária, e a mulher fica com os afazeres domésticos, tomando conta, né, da casa, naquela solidão. E ele continua: meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Quantos e quantas pessoas, né, saem daquela condição, né, que é difícil, para buscar melhores condições de trabalho, de vida em outras regiões, outras cidades, e acabam se perdendo na vida. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Também retrata a vida das pessoas, essas desaventuras da vida, esses desencontros, né? Essas lacunas na nossa vida, que é uma vida, né, difícil de ser cumprida, mas ao mesmo tempo temos que encarar. Me disseram, porém, que eu viesse até a Senhora, viesse até a Basílica, viesse até a Aparecida, para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Desaventos, desaventuras, sem os ventos, desaventos. O próprio Renato Teixeira também fala que essa palavra surgiu na hora que ele estava escrevendo e ele achou interessante, né? E acabou colocando desaventos. Desaventos. Olha só que interessante. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Como eu não sei nenhuma oração de cor, como eu não preciso me expressar verbalmente, o meu olhar já diz tudo, minha mãe. O Renato Teixeira, ele fala que até ele ia prosseguir na canção, mas ele achou tão forte essa questão do meu olhar que ele acabou repetindo, né? Meu olhar, meu olhar, meu olhar, justamente porque o olhar de uma pessoa, o olhar daquele romeiro, não necessita de palavras expressadas verbalmente ou através de uma escrita. Pelo olhar você já percebe toda uma história, um olhar profundo, um olhar às vezes melancólico, de esperança, de fé. Meu olhar, meu olhar, meu olhar. Muito bem, esse foi o nosso papo de hoje. É uma música que me deixa muito emocionado, lembro muito da minha família, a música Romaria, do Renato Teixeira. Obrigado a você que esteve comigo neste bate-papo sobre história, sobre música, sobre a letra, sobre poesia, sobre fé, sobre a vida. Até o nosso próximo vídeo. Se você tem alguma informação aí sobre a Nossa Senhora Aparecida, essa história que nós conversamos, ou sobre um novo entendimento, um outro entendimento sobre a canção, escreva aí, fazendo favor. Tá bom? Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Ela que me conduz, ela que serve como um combustível para eu seguir em frente. Carrego Nossa Senhora não só como imagem, mas no meu coração também. Ela fala comigo. Ela me emociona, ela me toca, eu me sinto protegida. É bom falar com Deus a partir de um rosto de mulher. Ela é a grande mãe do Brasil. O Brasil começou a se entender como um país em torno dela. Nunca podia imaginar que Romaria fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu acredito que ela seja uma das músicas mais importantes na minha história. É muito especial, como se fosse uma prece.
Sem música não há religião. Sem música não há Deus.